Olá, caros alunos! Hoje o papo é para você que estuda medicina veterinária, para você que gosta da área ou de repente ainda não sabe muito bem o que vai fazer, o que essa ação ou essa profissão faz. E hoje nós temos um convidado de altíssimo garbo e elegância. Nós temos aqui o professor doutor Rodrigo Mira, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e hoje ele vai falar um pouquinho sobre essa profissão que é maravilhosa. A gente estava conversando aqui em off e, gente, sinceramente me deu vontade de fazer medicina veterinária, porque, olha, é muitas e muitas coisas. Seja muito bem-vindo, professor. E eu já vou começar, nem vou deixar você falar muito sobre o seu nome, sobre o que você vai falar no meio do caminho. Eu queria saber por que fazer medicina veterinária. Por que você fez medicina veterinária lá atrás e esse impacto que você aconselharia hoje para fazer? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a acolhida que tive aqui na Uniguaçu. Eu tenho quase 30 anos de profissão, 28 anos de docência. E poucas vezes fui recebido tão calorosamente e tão profissionalmente. Então, quero agradecer, externar aqui meu agradecimento ao Uniguaçu e a todos vocês pela acolhida que eu tive. Perfeito. Falar da medicina veterinária, né? Eu começaria dizendo assim, você fez uma pergunta, por que eu fiz medicina veterinária? Eu fiz medicina veterinária porque não sei, sabe? A verdade é que eu tinha um tio que já é falecido, né? Pecuarista da região aqui de Cascavel, Guarapuava, Cascavel, Juvinópolis. Perfeito. É por aqui, Boa né? Tinha fazenda aqui, a família tem fazenda aqui em Juvinópolis. E eu não sabia o que eu queria fazer, né? Muito jovem. E aí o meu tio Raul disse, Rodrigo, por que você não faz veterinária? Depois você vem aqui trabalhar na fazenda. Aí foi o que bastou para eu me decidir. E eu procurei o curso de medicina veterinária. Veja, medicina veterinária, hoje, com tanta experiência, né, e eu demorei para perceber isso tudo. Né? Eu demorei também. Não é diferente de ninguém. Né? O quão tentacular é essa profissão, né? A medicina veterinária, eu arrisco dizer que é a profissão mais tentacular que nós temos disponível, porque são 3 os grandes pilares da profissão. A gente pode dividir em 3 grandes pilares. O primeiro é a clínica médica e cirúrgica, em todas as suas modalidades e espécies. Olha só. Aí tem um segundo pilar, que é a produção animal e o agronegócio. Então, o médico veterinário, do primeiro, não preciso dizer nada. Né? É a visão que a sociedade tem. É aquela que, se entrevistarmos aí a dona Maria que passa ali fora, ela vai dizer, médico veterinário cuida do cão e do gato. E eu faço isso com meus estudantes, calouros. Eu peço que saiam nas ruas e nos ambientes lá e entrevistem as pessoas a respeito da nossa profissão. E 99% diz cuida do cão e do gato. Né? O segundo pilar, a produção animal e o agronegócio. E você imagine, produção animal, bovino, suíno, ovino, caprino, bobalino, aves, é um mundo de conhecimento. Né? E ali junto vem melhoramento genético, nutrição animal. Veja, nutrição animal de cada uma dessas espécies, inclusive do cão, do gato, né? Do macaco. Eu me lembro, quando estudante, fiz estágio numa indústria de ração e tinha dia que saía ração para macaco. E aquele cheiro de banana por todo lado. Verdade. Então você imagina, não tem um curso de nutrição humana que a pessoa fica lá 5 anos para... Você imagine, não é diferente a nutrição de suíno, de aves,
Perfeito. Né? Cada uma delas é uma vida de estudo. Você pode escolher, eu quero ser nutricionista de gado leiteiro. É extremamente complexa, né? Uhum. Extremamente complexa. O melhoramento genético, e aqui eu gostaria até de aproveitar e desmistificar um mito, né? Que é o do hormônio na carne de frango, que não existe. E fica fácil derrubar, porque a pessoa fica, será que não? Ele que está falando tem interesse, né? Vejam bem, quando a gente fala em hormônio, veja o que é o frango hoje. Você olha que extraordinário, um frango. Ele com 40 dias, um pintinho está com 3 quilos de peso. 40 dias de vida. O que é isso? Genética. Veja que extraordinário. Não tem hormônio. Não tem hormônio. Você vai acreditar por um único argumento. Você já imaginou aplicar hormônio em cada pintinho que vai para a granja? É muito pintinho e Começa muito hormônio. por aí. Segundo, quanto é que custa um hormônio esteroide anabolizante? É muito caro. Para depois vender o quilo do frango ao que você vende? Então, economicamente não é viável. Mesmo que a indústria quisesse. Para que ela vai gastar mais do que ela vai vender depois do produto? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, é simplesmente econômico, né? Então, evidentemente que não há, por essa e outras razões, tanto que o Brasil proíbe. Né? Existe uma instrução do Ministério que proíbe o uso de anabolizantes. Começa por aí. Uhum. Segundo, que é inviável economicamente, né? E veja que maravilha que é você produzir proteína de alto valor biológico, né? Numa escala dessa, que é o que a sociedade, a população precisa. Senão vão passar fome no mundo. E alguém pode estar olhando para nós e dizendo assim, puxa, eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu quero acabar com a produção animal, com a cultura, né? A produção, as culturas. Veja, e eu costumo dizer para os meus alunos, você se posicionar como vegetariano ou vegano é um privilégio. É um privilégio de pouquíssimos. Por quê? Porque se você opta para ser vegetariano ou vegano, você vai ter que tomar uma vitamina, um suplemento, certo? Porque a gente sabe, isso aí está muito claro, que tem que ter essa vitamina tal, que vai ter. Como é que a dona Maria que está ali fora vai comprar vitamina? Quem é que pode comprar vitamina? Não é isso? Ou suplementos para as deficiências? Então é um privilégio de poucos. Então essa escala da produção animal é importantíssima, né? Nós estamos evoluindo bastante, toda a cadeia de produção está sendo revista, tá? Para o bem-estar animal, certo? Tudo isso, a cadeia de produção mundial está toda sendo revista, até porque o consumidor está disposto a pagar mais por um ovo ou por uma carne onde o animal teve uma vida digna lá, certo? Perfeito. A chamada... Eu acho meio estranho como, puxando inclusive dentro de uma linguagem do marketing, nós temos na nossa região, inclusive, eles falam sobre a humanização, o que soa estranho, né? A forma como é tratada o animal para ter esses ovos. A gente vê isso muito na Serra da Mantiqueira, que também eles trabalham muito essa ideia de ovos. Inclusive o ovo chega a custar 3 vezes mais do que um ovo convencional. Essa prática é como se você estivesse tratando o animal como animal, tendo respeito por ele. Não que não exista em outros aspectos, mas um olhar que o médico veterinário tem que ver também. Sem dúvida. Né? Tem que estar atento a esses aspectos. Porque veja bem, o que é o bem-estar animal? Você falou uma palavrinha aqui que eu quero aproveitar, que foi humanizar. Mas eu entendi de outro lado, entendi o que você quis dizer. Porque o bem-estar animal, o que significa? Permitir ao animal expressar o seu comportamento fisiológico,
Ou, por exemplo, uma ave abrir a asa, ciscar, né? Se ela está numa gaiola, ela não consegue fazer isso. Então, o bem-estar para ela é isso, certo? Então, cada espécie tem a sua condição de bem-estar. Agora, se a gente for para o animal de companhia, aí entra essa palavrinha que você usou, que as pessoas confundem humanizar o animal, bem-estar animal, com humanizar o animal. Cachorro é cachorro, gente é gente. Um cachorro não vai estar feliz se você tratá-lo como gente. Botar sapatinho, comer a sua comida, ele vai ficar doente, né? O médico veterinário, este da clínica, ele tem pacientes humanizados com frequência, que é o animal, que a dieta daí não é balanceada, certo? Aí então ele vira um animal diabético, um animal obeso, o animal obeso vai ter problemas depois ortopédicos, certo? Então é um paciente da clínica, este animal humanizado. E de diabético fica cego, com todas as complicações, né? Então o que a gente tem que entender que é bem-estar animal não é humanizar, mas permitir a ele que seja o que a espécie é. Perfeito. Né? Então esse é um ponto importante. Tá? Então toda a cadeia de produção está sendo revista nesse sentido. Né? E além de na tecnologia de ponta, a carne artificial que está aparecendo, o cultivo celular lá tal, né? Isso aí é coisa do futuro que está aparecendo, né? Então a gente está evoluindo, né? A sociedade está evoluindo, né? Mas o fato é que hoje a importância da produção animal é extraordinária. O país Brasil é aquele que mais produz, né? O Brasil até 2026 tal, 45% da produção no mundo vem do Brasil. Uma coisa de alimentos fora do extraordinário, né? E é legal porque, claro, também a gente tem esse mito do médico veterinário em relação a pet. A gente precisa ter esse olhar em relação às grandes produções, a própria nutrição. Eu tive a oportunidade de trabalhar, eu também vim nessa vibe, mas eu não tive a mesma sorte que você, eu não sabia o que fazer. Mas eu não tinha um Raul para me falar, faz medicina veterinária. Então eu fiz administração, eu seguia a regra do jogo. Quase fiz também. Então, eu não sabia, quase na época. E aí, o que acontece? Eu tive a oportunidade de uma vez trabalhar com nutrição animal. E aí eu cheguei nesse universo que eu falei, cara, isso é muito, muito doido. Primeiro, existia o mito de que o porco é porco, né? E que ele comia qualquer coisa. E quando eu vi a nutrição animal, principalmente pro filhote, que ele tinha como base o leite em pó, aí quando eu via o melaço como nutrição, o próprio plasma que vai pro suíno, e tantas outras coisas, isso faz assim com que a gente comece a entender que não é lavagem que ele come. Não é lavagem, não. Existem muitas coisas. Então, até aproveitando a presença da Stephanie, que é jornalista por formação e que está na segunda graduação fazendo medicina veterinária, se você pudesse dar um conselho para ela, segundo período, um conselho que talvez você não tenha tido lá atrás, né? Olha, qual é o que você exploraria em relação à área de medicina veterinária? Tá. Que olhar que você faria? Veja, só quero concluir para não ficar pela metade, né? Que a gente falou do primeiro pilar, do segundo. Perfeito. E o terceiro pilar, que é a medicina veterinária preventiva, a saúde pública na sua essência, e a tecnologia e inspeção de produtos de origem animal. O que é a tecnologia de produtos de origem animal? Você pegar a carne e transformar esse produto na indústria, né? Em, sei lá, salame, né? Presunto, tal. Essa é a tecnologia do alimento. Por exemplo, você pegar um leite e fazer um iogurte. Isso você tem no curso de medicina veterinária. Você tem um laboratório, deve ter, né? Para aprender.
E eu ainda que sou glutão lá na minha escola, eu me candidato a ser aquele que prova. Depois para ver como é que se fizeram bem, se tal, né? Eu sou candidato, sempre digo, quando sair o salame, aí o iogurte, vocês podem me chamar que eles têm que fazer o teste, né? Com a sociedade. Então isso é a tecnologia. E a inspeção de produtos de origem animal, né, Alex, que falávamos há pouco, que é uma atividade privativa. Então, dessas todas que eu disse, a inspeção de produtos de origem animal e a clínica médica e cirúrgica em todas as suas modalidades é, por lei, uma atividade privativa do médico veterinário. Né? A Lei 5.517, de 23 de outubro de 1968. A nossa lei há pouco fez 50 anos, né? Em 2018 fez 50 anos a nossa lei da profissão, que é um privilégio. Apenas 30% das profissões são regulamentadas. Então nós temos uma lei que nos ampara e que na lei diz, é atividade privativa do médico veterinário, a clínica médica e cirúrgica em todas as suas modalidades e a inspeção de produtos de origem animal, né? Inclusive o mel, certo? Então são as atividades privativas. São ainda competência do médico veterinário, isso significa dizer que ele aprendeu, ele é competente, ele pode exercer, não é privativo de ninguém, é a área de sombreamento, né? Porque veja, o melhoramento animal, nutrição animal, o engenheiro agrônomo pode fazer, o zootecnista pode fazer, o médico veterinário pode fazer, né? Então, por isso que a gente diz que é a área de sombreamento. Nesse caso, quem será o contratado? O mais competente. Se eu tenho uma indústria e preciso de um profissional para nutrição de suínos, eu abro vaga. Eu tenho 3 candidatos, um médico veterinário, um zootecnista, um engenheiro agrônomo. Qual que eu vou contratar? O melhor. O melhor. Certo? Porque todos estão habilitados e têm competência. Qual é o melhor? Qual é o mais preparado? É esse. Agora, se estamos falando de clínica médica e cirúrgica e de inspeção, obrigatoriamente tem que ser o médico veterinário. Na saúde pública também há sombreamento, né? A tecnologia de alimentos, você veja, o médico veterinário, por ser a profissão tão tentacular, muitas vezes não cobre todas as áreas. E aí o mercado precisa desse profissional com este perfil e não encontra. O que aconteceu? Ali surgiu o curso de engenharia de alimentos, por exemplo. Certo? Porque a indústria precisa, não tem o profissional, então alguém pensou, não, vou abrir um curso só de engenharia de alimentos. Mas o médico veterinário, na origem, é aquele que deveria estar lá. Né? Veja só que é curioso, a gente acaba não atendendo. Às vezes eu digo assim, nós somos vítimas do nosso privilégio. O que eu quero dizer com isso? É tão tentacular, né, que a gente acaba não conseguindo cobrir. Porque, veja, o que eu acho mais grave é o seguinte, a gente falava de vocação, veja, os mais antigos, ainda do que eu que tenho mais passado que futuro, né? Mas os mais antigos ainda do que eu, eles criticam muitas vezes a academia por não formar mais médicos veterinários para produção, para inspeção, é tudo pro PET, né? Só que o culpado não é a academia. Isso é uma posição minha, que eu estou dizendo aqui, né? Uma percepção minha. Não é a academia. Por quê? Porque o Ministério da Educação, ele exige que o curso seja generalista. Você não pode abrir um curso de medicina veterinária com foco no PET. Para ele sair médico veterinário, ele tem que se encontrar com todas as áreas da profissão. E depois ele vai se especializar numa daquelas que ele escolheu. Mas para tirar a carteira profissional de médico veterinário, ele tem que se encontrar com todas as áreas. Né? Só que então, se não é a academia, o que aconteceu que de fato a concentração no PET?
E aí é que vem o que nós estamos falando, Alex. E a imagem que a profissão passa para a sociedade acaba trazendo o vocacionado apenas para esta. Por falta, Entendeu? eu vejo que é por falta de conhecimento mesmo das pessoas, porque na minha sala as pessoas falam, eu vou para pequenos, eu vou para grandes. É muito isso, de cuidar do bicho, a gente não consegue ter essa visão, não tem ninguém, e por falta de conhecimento próprio mesmo, de não ter ninguém para passar pra gente, e a gente tem que ir atrás agora. Por exemplo, a gente tem muito essa visão do pet, de vou lá, vou cuidar dele, vai melhorar, tchau, vai sair da clínica. Ou para pequeno porte, o veterinário vai lá na propriedade, vai medicar, vai ajudar a realizar o parto, enfim, e vai embora. A gente já vem com essa pressão até dos pais, pensando que a gente vai fazer isso. Então, a gente tem essa visão, querendo ou não, muitas pessoas dentro da faculdade, que um veterinário pode trabalhar até dentro de um mercado, fiscalizando o produto e enfim. Mas você veja, né? Aí ele já está lá dentro. Nós não atraímos para dentro aquele vocacionado para essa área de saúde pública, né? De inspeção, porque o jovem desconhece. Então, uma das motivações que eu tive para vir ao conselho, porque eu como profissão médico, eu sou professor, certo? Estou aqui no conselho, porque eu quis vir dar a minha contribuição para a classe, né? E uma das questões que eu sempre critiquei é assim, a gente não pode conversar apenas entre nós precisamos conversar com a sociedade. Tá? Não adianta eu disseminar essas informações num grupo só de colegas. A sociedade precisa saber disso. Então, essa oportunidade que você me dá aqui hoje, né, de falar da profissão, e eu digo para eles no seu primeiro ano, olha, propaguem isso em casa, tal, porque vocês viram, eu faço eles exercitarem, eles saem questionando, eles percebem, né? Então, você só atrai a vocacionado para isso. E ainda, um alerta que eu faço maior agora, ouvindo a Stephanie falar, é que o mais preocupante é quando a vocação é a piedade. Porque medicina veterinária não é sentar, pegar o bichinho, colocar no colo e ficar, mesmo este que é a clínica, e botar e ficar agradando. Não, tem que botar a mão na massa. Tem que saber fazer, né? Então, às vezes, a piedade é a vocação e isso é grave. Porque não consegue ter esse olhar amplo da profissão, né? Você perguntou o que eu aconselho o jovem que entrou, o que eu aconselho? Eu aconselho a se encontrar com todas as faces da profissão, ainda sob o manto protetor da academia, né? Enquanto está no curso, né? Aproveite as oportunidades que a sua universidade, a sua faculdade oferece para se encontrar com todas as faces da profissão, que obrigatoriamente a escola tem que oferecer, por conta das diretrizes curriculares nacionais para ensino e graduação em medicina veterinária, né? Porque eu costumo dizer assim também, amanhã nem sonha o que a tarde será. Não é verdade? Então, você entrar dizendo, eu quero isso, eu vou fazer isso, e não olhar pelas todas as possibilidades que são oferecidas, você acaba perdendo oportunidades, né? E a minha experiência de quase 30 anos de docência, a gente faz isso, né? De entrevistar ou saber do egresso, o que eu trouxe e o que faz hoje, é muita gente que entrou pensando, vou fazer isso e sai fazendo aquilo. E isso aconteceu comigo, né? E com muitos, e talvez se não 80%, né? Porque, veja, Deus ajuda, mas tranca o carro, né? Então, você faça a sua parte, né? Desenvolva competências humanistas, né? Que são tão importantes, né? Porque, veja, o Brasil, ele precisa de médicos veterinários de qualidade. O que é isso? Dá para conversar 1 hora, 2. O que é isso? Profissionais e cidadãos. Não é só profissional. Profissionais e cidadãos comprometidos com a ética
e o progresso da sociedade. Profissionais humanistas que estejam em sintonia com a realidade social, que escutem o barulho da rua. Nossa, é muito forte, né? É forte. É Inovadores, Alex. Inovadores. Olha essa época de transformação. Nós não vivemos uma era de mudanças. Nós vivemos uma nova era. Olha a gravidade. É uma coisa. E é legal porque ainda em off a gente conversava um pouco sobre o termo que eu desconhecia, talvez até por formação e atuação, que é a saúde única, que foi um dos casos mais levantados nesses últimos anos, né? Nesses últimos 3 anos, quase 3 anos, que foi exatamente essa questão em passarmos por uma pandemia que a gente não via há 100 anos, uma discussão que ela seria originária de uma alimentação. Isso gera muitos insights, principalmente quando você fala, poxa, a gente precisa dessa prevenção. A inspeção. É a inspeção. E talvez a gente não tenha olhado para isso, claro. É oriundo de outro país? Sim, mas também a gente tem que pensar o que está entrando no nosso país, o que nós estamos consumindo, o que a gente está pensando. E talvez, às vezes, a gente não levanta esse ponto. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, porque pouco foi falado nas grandes mídias, ou dessa importância do médico veterinário, porque é realmente gigantesco esse cuidado. Porque se a gente for pensar que o perigo e não vem de coisas que a gente está acostumado, de todo o consumo que a gente já é comum, até na nossa região, pena que a gente está um pouco apertado, mas na nossa região nós temos grandes referências de produção animal, de condimentos, né? Então a gente vai ter ali embutidos nós temos aqui em Céu Azul, nós temos uma referência muito grande, nós temos na divisa de São Miguel com Itaipulândia uma gigantesca também, ambas suínos. E talvez a gente esteja um pouco desatento a essa ideia. Ele fala, mas está entrando no cotidiano, e qual que é esse olhar para a saúde única? Que é engraçado, não existe mais, principalmente no interior. Eu tenho 2 pets, tenho 2 cachorros, e no interior eles falam muito assim, poxa, mas tratam esses animais melhor do que muita gente. A grande verdade é que eles são melhores do que muita gente, mas tudo bem. Mas é a questão do respeito, já que eu tenho que fazer essa tratativa dessa forma. Mas dentro dessa ideia, até porque a saúde animal ela vai estar vinculada, né? A gente fica nesse, é o relacionamento. E como que o médico veterinário tem um papel na saúde única? Qual que é o papel dele? Que talvez as pessoas não enalteçam, mas ele é muito grande. Fundamental. Né? Conversávamos em off, né? Então retomamos esse tema que é a saúde única, né? Porque o médico veterinário tem esse papel na saúde pública, que é fundamental, né? Porque, veja, saúde única é um conceito. E a saúde única, ela engloba, ele é transdisciplinar. E mais do que isso, é interdependente. Olha só, transdisciplinar, o que significa? O médico veterinário, com o médico humano, com o farmacêutico, com o biólogo, com o zootecnista, com o agrônomo, certo? Nós temos que conversar, o que não acontece, né? Por isso, transdisciplinar. Quando se fala em saúde única, você está falando de inúmeras profissões. Não é uma profissão saúde única. Saúde única é um conceito amplo. Né? A própria OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, e a OMS, perceberam essa confusão, né? As profissões chamando para si a saúde única, quando não. Quando eu cheguei a ver, me espantei, fiquei muito preocupado, instituição entregando diploma de formado em saúde única. Você veja a confusão que estão fazendo, né? Então, isso é transdisciplinar. E o médico veterinário tem papel fundamental e é isso que a gente fala. Talvez o profissional, talvez não, seguramente o profissional com maior interface nos 3 pilares da saúde única, que é animal,
humana e ambiental, né? Então, quando a gente fala o médico veterinário, qual é o papel dele aí? Bom, o médico veterinário como animal tratando da saúde deste, né? Que hoje é um membro da família. Então esses argumentos assim, mas isso, por que faz isso assim com o animal, se tem... Não, isso não dá para a gente aplicar, né? A gente quer o bem para todos. Agora, o animal hoje é fato que hoje ele tem status de membro da família, né? A gente percebe pelo que está acontecendo, as pessoas estão tendo menos filhos e então os animais acabam sendo seus filhos, né? Agora, ali há doenças que são transmitidas dos animais para o homem e do homem para os animais. Quem entende disso? O médico veterinário, mas ninguém. Pouco o médico humano entende. Quem entende mais é o médico veterinário. E o papel do médico veterinário na saúde ambiental, ela vem, por exemplo, nos descartes, né? De medicamentos vencidos ou do descarte daquela tua rotina de trabalho, né, de estar contaminado, ou o próprio antibiótico que pode levar à situação terrível que é a resistência aos antimicrobianos que a gente está vivendo hoje no mundo, uma preocupação que nem se fala muito de tão grave que é, para não gerar pânico, para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, os dejetos de produção animal que interferem na qualidade do meio ambiente. Então isso é o conceito ambiente, animal e humano, com um olhar só, né? Então hoje, vejo, esse ano agora em março nós teremos o Congresso Mundial de Medicina Veterinária em Abu Dhabi. Nós temos o nosso representante na Associação Mundial de Medicina Veterinária, né, que é o Dr. Hélio Blume, secretário-geral do Conselho Federal, professor. E ele está indo para lá e a missão é trazer para o Brasil o Congresso Mundial de Saúde Única. Se não para o ano que vem, no próximo, né, colocar o Brasil como candidato a sediar. Porque num ambiente como este, você reúne essas profissões todas envolvidas na saúde única e começa a abrir, como eu disse há pouco para vocês, os vasos comunicantes desses compartimentos estanques. Então, a gente tem que sensibilizar as demais profissões também, né? Eu recentemente fui convidado a falar sobre saúde única para a Academia Paranaense de Medicina Humana. Veja que vitória, né? Então, devagarzinho, a gente vai sensibilizando as outras profissões para que juntos, em harmonia, discutindo, ninguém faz nada sozinho mais, né? Pensar o bem da sociedade, do ecossistema como um todo, porque não podemos mais falar nada de maneira fragmentada, como havia acontecendo, né? E o veterinário está aí, seja na produção animal, quando ele está lidando com resíduos e tudo mais, né? Medicamentos, seja na clínica médica também, as duas pontas utilizam antibióticos e tal, né? Por exemplo, e no pilar da saúde pública também, né? Na qualidade do alimento que é oferecido para a sociedade. Então, esse conceito, eu peço a ajuda de todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem aqui, para difundir esse conceito e conscientizar. Porque, assim, quando você está na academia, né, isso é todo dia, aquela pressão, né, para gerar conhecimento, isso está no nosso dia a dia. Agora, o sujeito está lá no campo, né, com seu rebanho, ele aplica lá um vermífugo, né, no dorso do animal, joga aquela lata de qualquer jeito, porque aquele mundo, mas não, isso está interferindo, né? Então nós temos que chegar lá na ponta do dia a dia da rotina lá, daquele produtor, né? E olha só, você perguntou da minha carreira, como que foi? Eu nunca me esqueço, o primeiro estágio que eu fiz, porque procurei fazer estágios nas diversas faces da profissão, enquanto na graduação, né?
Fiz estágio em fazenda também. Cheguei na fazenda, primeiro dia, o seu João, né? Ele pegou uma caixa onde ele comprou e tinha ali dentro embalagens de agrotóxicos, certo? E estava indo buscar o ovo da galinha lá, do galinheiro dele, para consumo interno. Então ele ia pegar aquele ovo, colocar na caixa de veneno, de agrotóxicos, para levar para a cozinha da casa dele, né? E eu vi aquilo e disse: seu João, o senhor não faça isso. Ele disse, ficou me olhando assim, né? Eu disse: o senhor está colocando o ovo em uma caixa de veneno e vai levar para a sua cozinha, né? Aí ele olhou para mim altivo e disse: ovo não tem porta nem janela. Né? Quer dizer, a visão dele. Sim. Quando a gente sabe que tem poros imensos, o ovo respira, né? Basta pegar uma lupazinha, colocar lá, você vê, né? Então, veja o desafio, nós temos que chegar lá. O desafio é enorme. E na academia isso é voz corrente, mas nós temos que chegar na sociedade. Ela tem que perceber, ela tem que descartar o seu medicamento de forma adequada, não jogar porque senão o nosso futuro é... Aí eu diria que pior que a realidade são as perspectivas, né? Então, o médico veterinário tem papel fundamental nesse processo e também, por conta disso, ser ainda mais reconhecido pela sociedade, porque o médico veterinário hoje, ele muitas vezes não é valorizado e a culpa é nossa, sabe? É nossa, porque ele não se comporta adequadamente. Vejam o que eu quero dizer. Claro que há excelentes profissionais, mas infelizmente há aqueles que não, né? Hoje na nossa conversa à noite, eu vou contar para eles que há precisamente 105 anos nós formávamos os primeiros 14 médicos veterinários brasileiros, certo? Hoje somos 180 mil. São 20 mil por ano. No Paraná, 1.000 que se inscrevem por ano. Muitos. Certo? Nós tínhamos, até meados da década de 80, 27 escolas de medicina veterinária no Brasil. Meados da década de 80 é ontem. Pelo menos para mim, que eu vivi ela, né? Que a vivi. Enfim, meu curso fiz nessa época. Tinham 27 escolas no Brasil inteiro, praticamente uma por estado. Paraná era federal e UEL. Hoje, meus caros, nós temos no Brasil 500 escolas de medicina veterinária, sendo que no mundo não temos 800. 500 das 800 escolas no mundo estão no Brasil. Mas veja bem, o problema não é o número de profissionais, mas a qualidade do profissional. Porque no momento que você abre muitas escolas, você tem que ter professores experientes para ministrar as disciplinas, porque experiência não se compra em balcão, né? Então, esse que é o nosso desafio. Então, veja, nós estamos aqui, por exemplo, numa escola séria, mas há aquelas que não são. E eu chamo isso de estelionato intelectual. Porque quando você pensa que a coisa não pode piorar, a barata voa, né? E aí vem cursos à distância. Como é que você vai formar um profissional médico veterinário de maneira remota? Então, essa é uma luta que nós temos, sabe? E aquele jovem acaba sendo iludido. Por isso eu chamo estelionato intelectual. Ele é vítima. Ele é vítima do processo. Ele sai sem saber fazer. E aí ele fica frustrado. Porque ele não será bem remunerado.
E a gente entra num espiral que eu chamo espiral da morte, né? Porque a gente não ouve falar hoje de síndrome de burnout. Sim. Que começa com a frustração. Então ele fica frustrado, porque ele não sabe fazer procedimentos complexos. E aí ele não é bem remunerado. E aí ele começa a baixar preço, com qualidade baixa, certo? Aí ele fica triste, fica deprimido, ele entra em depressão, porque ele foi iludido. E eu vejo muito nas redes sociais aqui, colocações do tipo, puxa vida, a sociedade, a mesma sociedade que respeita o médico humano, não respeita o médico veterinário, né? É verdade, mas a culpa é de quem? Nossa. Porque se você sair pelas ruas aí, a pandemia provocou isso em mim, embora já tivesse evidentemente essa visão, mas como a minha ginástica fechou a academia, né? Eu, para não ficar sem fazer nada, fui caminhar pela cidade. Então eu fazia isso, cada dia eu parava num bairro. Foi show, né? Porque inclusive revivi momentos da minha vida em Curitiba, uma cidade. Então, eu morei lá, ou parava lá e caminhava. Caminhei pela cidade, mas muito. Gastei 2 tênis, juro para vocês, nunca aconteceu isso comigo. Gastei de cada sola acabar, né? E o que eu via? Eu via estabelecimentos que me assustavam muito. Estabelecimentos, consultórios, clínicas. A sociedade vai lhe respeitar na medida em que você se apresentar de forma a ser respeitado. Certo? Você veja o médico humano, que você quer ser respeitado tal qual ele. Você nem vê a entidade entrar né? Você chega antes, ele não está, de repente ele aparece lá de dentro ou chamam você, certo? Você negocia a consulta com o médico. Quanto que é? Cara, faz por metade. Você negocia? Alguém negocia a consulta com o médico? Ele recebe de você ali? Não, ele nem trata desse assunto. E alguém questiona? Não. É ou não é? É verdade. Então veja bem, porque há uma confusão que eu quero aproveitar e colocar aqui. Há uma confusão muito grande, porque a gente precisa de tempo e à noite eu vou falar, né? Eu vou falar da linha do tempo da profissão, né? Porque há uma confusão muito grande da sociedade com o pet shop, né? Vejam só, eu com a minha esposa. Então, quando comecei a namorá-la, fui apresentado ao pai. Cidade de Ourinhos, São Paulo. Médico, pai dela. E ela me apresentou e disse, olha, pai, o Rodrigo é médico veterinário. E ele, para me agradar, disse assim, puxa, veja, lá na esquina abriu um pet shop, parece que está indo bem. Você entendeu? O que ele disse? Ele está refletindo a imagem da sociedade, um médico. Não é a Dona Maria, não, um médico. Certo? Por quê? Porque se você quer ser comerciante, e não é diminuir o comerciante, ou seja, se o teu anseio é vender caminha, coleira, bolinha, sapatinho e fazer banho e tosa, você não precisa ser médico veterinário. Você pode, ou até não fazer nada, ou fazer administração, economia, e pode ser feliz e bem-sucedido, certo? Mas isso não é medicina veterinária, isso é comércio, né? Então ele sai e não é competente para realizar procedimentos complexos que agregam o valor, como conversávamos há pouco, preços, remuneração, porque a própria remuneração ela vem na medida da complexidade do processo. Quantos sabem fazer isso? Quanto tempo eu levo para fazer isso? Quão expert eu tenho que ser? É ou não é? E assim você vai agregando valor no teu preço. Sim.
né? Você vale o quanto estão dispostos a pagar por você. Não é isso? Então, isso exige estudo, exige treinamento, capacitação. Não gosto de falar treinamento, capacitação, né? Exige tempo. O jovem hoje é muito ansioso, né? Ele sai, já quer estar ganhando tantos mil por mês e tal, e não é assim. Acabamos de dizer que estudante é uma condição que a gente só perde no túmulo, né? Eu vejo o meu cunhado, né? Que é exemplo do pai, tornou-se médico. Então ele fez 6 anos de faculdade, aí ele fez 2 anos de residência clínica geral, 2 anos de cardiologia e 2 anos de ecocardio, certo? De residência, concurso, tem que estudar para passar, para daí fazer o exame da Sociedade de Cardiologia e ganhar. Então ele fez 6 de faculdade e 6 de pós, para daí estar no mercado feliz, sendo bem remunerado. Por que nós que estudamos 5, na saída já temos que estar... Não é assim, para ninguém. Não faz nem sentido, Não. né? Não faz nem sentido. A gente tem que se capacitar constantemente, né? Então não adianta, porque criticam aí a representação da classe, você pode pôr o Papa de presidente do Conselho Federal, que ele não vai resolver a imagem da profissão. O que resolve a imagem da profissão é na ponta do dia a dia do comportamento do colega diante da sociedade. Não é por decreto que eu vou dizer que respeitem o médico veterinário. Não consegue. É a maneira como ele se apresenta. Perfeito. Então o apelo que eu faço é esse, né? Nós temos que descolar a nossa imagem do comércio. Você pode ter o comércio, mas a medicina veterinária, do consultório, clínica, hospital, inspeção, tecnologia, produção e tal, né? Então, é complexa e vivemos uma época de transição. Vivemos da profissão uma época de transição, né? Porque se você pegar a década de 70, as primeiras escolas de veterinária vieram 1914, por aí. Quem era o estudante? O menino. Era menino, só tinha menino, né? E o interesse era produção. Porque o animal de companhia não tinha o status que tem hoje. Então, não valorizava-se a medicina do animal de companhia. Inclusive, o diploma era de veterinário, não de médico veterinário. Certo? É outra visão, né? Outra visão. Veja que outro momento. Até 1986, existia o que se chamava-se Lei do Boi. O que era isso? Só havia faculdade pública, federal ou estadual. E as federais era o seguinte, tinha lá 60 vagas, hoje se chama cota, né? Mas lá era assim, 60 vagas, sendo que 30 para filhos de produtores. Então, se você apresentasse uma escritura de que teu pai era proprietário de terras rural, você ia disputar 30 vagas. E as demais chamava-se vaga livre. Certo? Era vaga livre. Chegou em meados da década de 80, esse cenário já estava distorcido. Por quê? Porque aquelas 30 vagas preferenciais dava 2 para 1. E as outras 30 davam 40 para 1. Nossa. Entendeu? Então veja, a coisa foi mudando. Nós, para entendermos a profissão, nós temos que entender o passado. Para nos situarmos, por isso que estamos assim. Mas para onde é que a gente quer ir? O que tem que fazer? Né? Então ali a medicina veio com toda a tecnologia, a transformação. O que eu acho hoje? Hoje eu penso que nós teremos poucos grandes hospitais, exemplo da Humano, certo? E os seus especialistas. Por exemplo, eu tenho meu consultório, sou cirurgião de tecido mole, eu tenho meu consultório, mas eu opero no hospital tal, no hospital tal. Não é de se esperar que cada um tenha o seu hospital. Não é esse o modelo. Você pode ter um consultório, uma clínica,
e alguns poucos grandes hospitais, com todas as especialidades, e você opera lá, você atende lá, se tiver que fazer o procedimento. Esse é o modelo OPET, cada vez mais especializado, né? Veja, recentemente foi manchete, eles colocaram um marca-passo numa cadela cardíaco. Foi manchete. Agora veja, a notícia não é a técnica, porque a técnica é simples. Né? Não é difícil botar um marca-passo. Assim como no humano, você colocar num animal é a mesma coisa. Qual é a notícia? A notícia é que há um tutor, um proprietário, disposto a pagar um marca-passo para sua cadelinha. Essa é a notícia. Né? É um mundo novo, né? É um mundo novo. É um mundo novo. Veja, eu tenho amigos da área do direito, inclusive um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, que trabalha na área de família, e ele vem consultar, porque o conselho é o órgão para consulta, né? Porque numa separação de casais ele não sabia o que decisão tinha, o que fazemos com o cão agora, tal. E dali, da nossa conversa, surgiu o termo que hoje se aplica no direito lá, família multiespécie. Né? Então isso mostra o status que este animal está ganhando, e veja bem, isso é muito bom porque valoriza o médico veterinário, agora traz consigo todas as responsabilidades. Exato. Porque é como a criança que a mãe fica ligando a cada 2 minutos para o pediatra quando a criança está doente. E você tem que estar preparado para isso e ter as competências, né? E se você tem as competências, então você será bem remunerado, será respeitado e tal. Então eu diria que hoje a gente entrega no conselho carteira profissional para 3 tipos de egresso. A gente entrega para aquele profissional que está na fronteira do conhecimento, que nem satisfeito com o que há, está buscando o novo, certo? Que seria o ideal, né? O que eu oriento? Vá ter uma experiência internacional, veja o que está acontecendo de mais novo para trazer para a medicina veterinária, daqui a pouco cirurgia robótica, né? Vamos aprender a fazer essas coisas. Você vai conseguir operar o animal, você aqui lá na outra cidade. Vai acontecer isso. Agora o 5G vai permitir isso no humano. O sujeito vai manobrar o robô de Nova York operando a pessoa aqui em Cascavel. Porque o 5G não vai dar o delay que tem. Entendeu? Você veja que fantástico. Isso vai chegar na medicina veterinária. Então eu estou interessado em ser o primeiro. Então tem este profissional. O futuro. Tem o profissional que sai competente, que realiza procedimentos complexos, é bem remunerado e feliz, está satisfeito. Ótimo. Mas infelizmente tem uma grande parte de profissionais que não foram bem formados. São vítimas. Né? E que estes acabam denegrindo a imagem da profissão, porque infelizmente não se comportam adequadamente, desconhecem o Código de Ética, a Lei 5.517/68, né? Que regra a profissão, porque e isso traz o quê? Traz muitos serviços para o conselho de classe. Porque o que é o conselho de classe? O conselho de classe, conselho de medicina veterinária, de medicina, de farmácia, né, das diversas profissões, o conselho de classe é um órgão de fiscalização. É uma autarquia federal, de fiscalização do exercício profissional a fim de garantir à sociedade
um serviço médico veterinário de qualidade. O conselho não é uma confraria de compadres, o conselho não é um núcleo de médicos veterinários, não é uma associação, nem tampouco um sindicato. E quando eu digo que o conselho é uma autarquia federal, isso significa dizer que não é discricionário ao gestor. Não, o meu conselho vai ter a cara de escola. Eu vou abrir cursos para os veterinários que que estão precisando se reciclar. Não posso. O conselho tem 3 pilares. Fiscalização, para quem? Eu fiscalizo o colega. E por que eu fiscalizo o colega? Para que a dona Maria, o dia que trouxer a Fifi para você, ela seja bem atendida. Certo? Segundo pilar, Tribunal de Honra. Ou seja, o julgamento de processo ético. Então, aqueles profissionais que são denunciados pela sociedade ou por órgãos públicos, porque não foram peritos, ou foram negligentes, ou foram, certo? E vão responder perante o conselho de classe. Todo mês, infelizmente, temos julgamentos de processos éticos, de profissionais que são denunciados por má conduta. Ou até pode ser uma denúncia equivocada. Mas todo o processo do julgamento será realizado com ampla defesa, né? Contraditório e tudo. E um terceiro pilar, que é orientar o profissional. Então fiscalizar, julgar e orientar. Mas orientar não é escola. Orientar através de resolução. Olha, para eu ter um consultório, está aqui a resolução. Como ele deve ser? Vou fazer uma eutanásia, cadê a resolução? Está aqui. Então, quando eu falo orientar, não é dar cursos, que essa não é a função do conselho. É através de resolução. Olha, eu vou abrir um consultório, então cadê a resolução que me orienta? O que eu tenho que fazer? Como é que ele tem que ser? A pia está onde? O piso tem que ser como? Tem que ter certo? E aí eu tenho os médicos veterinários lá no conselho, que são os fiscais, que estão lá também para lhe orientar. Eu tenho dúvida. Dá para ver essa planta? Tá legal? Tá, ele vai te orientar. Mas não formar, não é função do conselho. Certo? E quando eu digo que não é discricionário, é mais grave. Por quê? Porque se eu, gestor, desviar a atividade finalística do conselho, eu respondo por isso, porque o dinheiro é público. Entendeu? Então, se eu der um curso lá, o Tribunal de Contas da União vai dizer, olha, doutor Mira, não é para isso esse recurso aí. O senhor vai devolver agora do seu. Entendeu? É o presidente que responde. Tem a responsabilidade. Tem a responsabilidade porque é o dinheiro meu, porque eu também pago o conselho. Sim. Então, por que a gente paga o conselho? Porque é o conselho que garante à sociedade um serviço de qualidade. Não é outra entidade. Certo? Então, é uma situação muito difícil quando o colega desconhece o papel do próprio conselho. Por quê? Porque não tem entidades outras fortes que cumpram o seu papel de dar curso, de defender o interesse de salário. Tá? O conselho não é sindicato. É diferente. A visão é muito ampla, né? Você queria perguntar? Você tocou no assunto da eutanásia. Você acha que ainda existem muitos profissionais que decidem optar por esse procedimento e esquecem desse lado mais humano de tentar até o tratamento, enfim, que a gente aprende desde da faculdade? Não, eu não quero crer. Né? Não quero crer. Sim. Até porque a eutanásia, ela tem um regramento todo, não é assim... Existe um regramento para as situações onde se aplica, né? Então, é importante conhecer bem a resolução, né? Então, é claro que toda a profissão há os profissionais que não são tão bons, né? E que acabam tanto que
respondem depois, né? Os processos, aliás, veja bem, hoje o profissional, nós festejamos muito a lei que foi recentemente alterada e criminalizou maus tratos, certo? Só que, o que acontece? Que bom. Agora, você pode ser também denunciado por maus tratos se fizer um procedimento inadequado, com dolo, né? Sim. Intenção, muitas vezes, pode ser caracterizado, né? Quando se passa alguém aqui a 120 km por hora numa rua de 40 e atropela alguém, ele vai dizer, olha, eu não tive a intenção. Então não houve dolo. A diferença de dolo ou culpa, né? Sim. Dolo é quando há intenção, culpa é quando não há, a pena é menor. Não, eu não tinha intenção de... Mas tem gente que já enquadra da seguinte forma, olha, você sabia que andar 120 era um risco. é um risco de matar, então isso é dolo, certo? Então veja, o profissional médico veterinário hoje, ele está sujeito a responder pelos seus atos na esfera ética do conselho, na esfera civil e na criminal. Certo? É uma responsabilidade legal, né? Porque ela passa a ter essa visão também. Por mim, eu ficava até o final do dia conversando, mas eu queria encerrar esse momento com você. Agradecer demais, né? Lembrando que hoje à noite a gente tem a palestra que eu vou estar lá assistindo, então vou ter esse ganho. Infelizmente não. Eu vou estar estudando. Mas eu queria primeiro te parabenizar o conhecimento, não só dentro da área de medicina veterinária, mas de todo o contexto. Acredito que isso para todas as profissões, não é somente para medicina veterinária. Acho que todo mundo deveria ter essa visão do mundo, do macro, para poder entender e aplicar. Parabenizo também porque conheço vários conselhos, inclusive da própria administração, e a visão que é passada às vezes é que não existe um conhecimento, não existe todo esse aparato, e isso demonstra que você tem essa preocupação. Isso é muito bom, né? Está em boas mãos a medicina veterinária, isso é legal. E dizer e agradecer, não tem palavras, né? A gente vai ficar o dia inteiro hoje junto, a gente vai conversar bastante ainda, então para mim é um motivo de ganho, a cabeça explode com muito conhecimento, muitas questões. E te agradecer por estar presente na Uniguaçu, por compartilhar com os nossos alunos, né, com o curso que tem crescido muito, e ter alunos egressos que façam diferença no mundo para nós é muito importante. Um dos nossos valores é transformar a vida das pessoas através da educação. Então acredito que você está fazendo isso muito bem, e a gente fica feliz por ter você aqui. Na verdade sou eu que agradeço, né? Porque eu adoro o que eu faço. E uma oportunidade como essa que a Uniguaçu está me dando é fantástica, né? Você veja, eu aqui por mim também, se a gente ficar conversando, a gente passa o dia inteiro, e eu com o maior prazer, né? Então eu quero reforçar aqui o meu agradecimento à Uniguaçu, a Alex, a Stephanie, todos aqueles ao professor Tinini, né? Que trouxe o convite. Pouquíssimas vezes fui tão bem acolhido, e quero destacar isso, a profissionalismo de vocês e o lado humano também, porque a pessoa aqui se sente acolhida, isso é muito importante, e me colocar à disposição, né? Sempre o conselho, eu pessoalmente, como autarquia também, né, à disposição, porque nós temos um projeto que chama-se o Conselho na Escola. Então, a gente divulga aos coordenadores de curso, e aqueles que desejarem, só nos chamar, que nós vamos também conversar, porque a melhor forma de transformar é através do estudante. Então, a gente conversando com o estudante que não saiu ainda, você coloca esse panorama e você vai, né, contribuindo. Daí, como estou aqui dando a minha contribuição no conselho, né, eu peço, espero que um dia a Stephanie lá também, né, se candidate e tal, dê a contribuição dela, né, no conselho, para
garantir o prestígio da profissão e garantir a sociedade, porque o maior beneficiário é a sociedade, né? Um serviço de qualidade, um alimento de qualidade, uma saúde única para todos nós, né? Um mundo melhor para todos nós. Então, muitíssimo obrigado por tudo. Foi um grande prazer te conhecer. A gente ficou muito feliz e as portas estarão sempre abertas. Estendemos o convite para outras vezes. Muito obrigada. Muito obrigado, Stephanie. Valeu.